Fórum Imobiliário. Um oferecimento Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. OAS, inovação e solidez do tamanho dos seus sonhos. À Tarde, o classificados que mais vende na Bahia. E José Alberto Imóveis. Bom dia! Domingo, dia 28 de agosto. Tudo bem? Ontem foi um dia muito especial. Dia 27 de agosto, Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Parabéns a todos! 49 anos de regulamentação profissional. Durante todos esses anos, muita coisa mudou. O mundo mudou e, consequentemente, a profissão. Antigamente, qualquer um que não tinha uma profissão definida e precisava de um dinheirinho extra se dizia corretor de imóveis. Hoje isso é bem diferente. Isso é considerado contravenção penal, exercício ilegal da profissão. Afinal de contas, cuidar do patrimônio de tantas famílias que muitas vezes economizaram uma vida inteira para realizar o sonho da casa própria não é brincadeira. É necessário o conhecimento das leis, da economia e principalmente do mercado imobiliário local. Qualificação profissional, capacitação e ética são características imprescindíveis do corretor de imóveis. Informe Cresce. A profissão do corretor de imóveis no Brasil vem desde o tempo da colonização, onde as pessoas ganhavam a vida arrumando pousadas para os desbravadores deste país. Como se trata de uma atividade que visa o desenvolvimento, o progresso e a concretização dos ideais, pode-se afirmar de maneira figurada que Pero Vaz de Caminha deu início às atividades de corretagem. Ao escrever para Portugal descrevendo o Novo Mundo, atuou como um corretor de imóveis. Nos primeiros anos da colonização do Brasil, já existia uma preocupação com a comercialização e o registro dos imóveis. As terras da colônia eram capitanias hereditárias a princípio, E foram, através dessa linhagem familiar, sendo subdividida, sendo doada, sendo ocupada de forma irregular. Então, até que o Brasil se tornasse um país independente de Portugal, toda a terra pertencia à coroa portuguesa, ou aos seus ocupantes de forma irregular e ilegal, ou aos donatários das capitanias hereditárias. Mas o desenvolvimento urbano tornou-se uma realidade apenas depois da transferência da família real para o Brasil, no princípio do século XIX, em 1807. Não há como negar que a vinda da família real portuguesa para o Brasil tirou-nos da abandonada e explorada condição de colônia para a situação de Reino Unido a Portugal e Algarves. Disso resultou uma progressiva e ampla reorganização administrativa que começou com a transferência de todas as secretarias de Estado, suas repartições e tribunais que antes funcionavam em Lisboa. As cidades começaram a tomar uma forma mais urbana, com infraestrutura. Com o seu crescimento, começou a nascer uma nova profissão, a de agente de negócios imobiliários. No início, eram apenas comerciantes locais que passaram a ter seus rendimentos aumentados com a intermediação imobiliária, ou então leiloeiros, que se especializaram neste ramo com o potencial do mercado imobiliário. Em seguida, vieram os agentes imobiliários, pessoas que, com um caderno de apontamentos na mão,
muita disposição e o sonho de vencer na vida, passaram a intermediar negócios imobiliários, utilizando os anúncios nos jornais para divulgar suas ofertas. Podemos considerar o mercado imobiliário nascente a partir da imigração ocorrida um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, certo? O mercado imobiliário ele foi impulsionado pelos imigrantes portugueses, espanhóis principalmente, que com a sua visão de investimento de mais longo prazo passaram a construir em Salvador os primeiros prédios, inicialmente para aluguel, e depois como investimento para venda mesmo, né? Eles repassando as unidades imobiliárias, certo? A partir daí, nós vamos ter uma mudança de característica com o regime militar e a criação do BNH, em 1965, certo? Aí tem uma nova fase do mercado imobiliário que nós podemos chamar o mercado moderno imobiliário, com o surgimento de empresas de incorporação, empresas de construtora, realmente investindo profissionalmente, com divulgação na mídia, com anúncios em jornal e com imóveis padronizados, né? Os primeiros conjuntos habitacionais e mesmo já prédios voltados para a classe média. Né? Na última sexta-feira, aconteceu o maior evento do mercado imobiliário baiano, o 14º Fórum Imobiliário. O evento, como sempre, foi um sucesso. Recorde de presença e brilhantismo nas palestras dos convidados reconhecidos nacionalmente. Mas vocês poderão ver tudo o que aconteceu no 14º Fórum Imobiliário no programa do domingo que vem. Mas agora é hora de refletir. Vem aí mais um Pense Nisso. Pense Nisso. Meu amigo corretor de imóveis, eu vim aqui falar com você e com você também, telespectador que não é corretor. É o seguinte, nós estamos numa campanha deflagrada pelo nosso presidente Samuel Prado, no intuito de nos ajudar a fiscalizar o exercício da nossa profissão. E é um comportamento simples que você, corretor de imóveis, pode fazer e você também, cliente, telespectador, pode nos ajudar. É o seguinte, quando você, corretor, atender o seu cliente pela primeira vez, pessoalmente, junto com o seu cartão de visita, também mostre a ele a sua carteira de regularidade com o nosso conselho. E você também, telespectador, não se sinta constrangido em pedir de um corretor de imóveis a sua carteira, essa mesma carteira de regularização. Isso aí é para a sua segurança. Era para saber que você está tratando realmente com um profissional e um profissional em dia com suas obrigações. Isso é importante porque você evita, assim, agindo, um mau negócio, evita assim um golpe até, eu diria. Quando um deles não apresentar, ele já vai desconfiar. Dizer, pô, tem alguma coisa com esse corretor, ou nem sabe se ele é corretor. Então, corretor, isso é para o nosso benefício, ok? Pense nisso. No próximo bloco, teremos uma mesa redonda com o advogado tributarista André Portela e o Zé Alberto falando tudo o que você queria saber sobre IPTU. Não sai daí não, voltamos já. Estamos apresentando Fórum Imobiliário, a TV do corretor. Não entregue o seu patrimônio nas mãos de qualquer um. Contrate um corretor de imóveis. Peça o número do Cresce e verifique no site se ele está regular com o Conselho Profissional. Cresce, trabalho e fiscalização. Segurança para a sociedade. Você vai conhecer agora a novidade que mais faz sucesso entre os corretores de imóveis da Bahia. O Espaço Corretores de Imóveis ATARD. Aqui o corretor tem tudo o que lhe interessa. Notícias, cobertura de eventos, promoções, rede social, cursos e palestras e o que é mais importante, a credibilidade do grupo ATARD. Acesse agora mesmo e cadastre-se. atard.com.br/corretores imóveis. Mais que um site, uma ferramenta de trabalho. Você já escreveu para participar da promoção do Restaurante Pampas?
Ainda não? O que você está esperando? É muito fácil. Basta mandar um e-mail para o programa com seu nome, bairro, telefone de contato e responder a pergunta: qual o Dia Nacional do Corretor de Imóveis? E pronto, você já estará concorrendo a um jantar com acompanhante no restaurante Pampas. Nós iremos sortear 4 nomes. E o melhor de tudo, dia de quarta tem shows de tango, quintas e sextas MPB e aos sábados jazz e blues. O que você está esperando? Escreva pra gente, estou esperando seu e-mail, hein? O restaurante Pampas é o lugar certo para um almoço de negócios ou um jantar a 2 ou em família. Além da saborosa cozinha internacional, você tem um serviço personalizado, estacionamento com manobrista e segurança. Restaurante Pampas. Lá você encontra carne na brasa, vinho na mesa e tango no coração. Informações e reservas 3334-1543. Voltamos a apresentar Fórum Imobiliário, a TV do Corretor. Mesa Redonda. Bom dia, meus amigos. Hoje, o nosso quadro Mesa Redonda, o nosso tema hoje aqui vai ser mais um imposto ligado ao nosso mercado imobiliário. Hoje vai ser IPTU. Nós estamos aqui com o Dr. André Portela. Bom dia, doutor André. Bom dia. Que ele é advogado, tributarista, é professor da UNEB, da UQSAL. Ele é doutor, né? Doutor. Em Direito Tributário na Espanha e milita aqui no mercado e está nos dando essa colaboração de vir aqui no nosso programa falar sobre esses impostos, sobre os nossos impostos. Já falamos, como eu falei aqui, sobre o lucro imobiliário, falamos sobre o ITIV e hoje nós vamos falar sobre IPTU, que é uma coisa que tem também mexido muito com o nosso mercado, porque tem muita coisa mal feita sendo feita aí. Bom dia, doutor André, mais uma vez. Isso, pode falar? O IPTU é um imposto municipal, imposto predial e territorial urbano, e ele vai incidir sempre sobre a propriedade de imóveis de qualquer natureza, desde que sejam imóveis e estejam dentro do perímetro urbano. Então, apartamento, casa, mesmo sítio, eventualmente, que esteja dentro do perímetro urbano, ele vai ser objeto de incidência do IPTU, sempre de competência do município. É o município de Salvador, portanto, aqui no seu território, que vai poder cobrar o IPTU. Perfeito. Então, o IPTU é cobrado sobre, vamos dizer assim, sobre que valor? Qual é a base de cálculo para ele? A base de cálculo, e esse já é um primeiro tema polêmico, já é um primeiro tema importante no IPTU, a base de cálculo do IPTU é o chamado valor venal. O valor venal, segundo o entendimento jurisprudencial e da doutrina também, valor venal é aquele valor que o imóvel atingiria numa venda à vista em condições normais de mercado. Essas observações são importantes porque muita gente deve estar se perguntando agora, eu tenho certeza, ou está pensando que o seu imóvel vale, é muito comum, vale lá 400 mil, mas ele paga sobre um valor venal que vem no boleto do município da ordem de 150 mil. Muito menos. 200 mil. Muito menos do que aquilo que ele sabe que vale no mercado. Certo. É natural que exista essa distinção, porque valor venal, que é a base de cálculo do IPTU, não se confunde com valor de mercado. Valor de mercado é aquele momentâneo, é aquele circunstancial. Valor venal é aquele para uma venda imediata em condições à vista. André, nesse caso aí a diferença vai dar muito grande, a prefeitura vai reclamar. Não está errado isso, não é nenhuma fraude, não há absolutamente nenhum problema com relação a isso. Você vai concordar comigo, Zé, para a gente entender o porquê dessa diferença? Há muita gente, é discutível, mas há muita gente que diz que há uma bolha no mercado imobiliário. Né? Os preços estão altos, isso é discutível, a gente não vai tratar disso agora. Eu, particularmente, me parece que não existe essa bolha, mas de qualquer jeito há quem diga que existe. Ora, se existe esta bolha, é natural que você tenha que ter um valor que seria um valor que se aproximaria do real. Perfeito. Você não pode pegar um valor que está... Então, amanhã, se por acaso houver uma crise, também pode ocorrer do valor de mercado se tornar menor do que aquilo que a gente considera ser
o valor venal. Então, o valor venal é aquele valor que visa dar uma certa estabilidade à base de cálculo do IPTU. Perfeito, entendi. Daí você ter essa diferença grande, não há nenhum, insisto, não há nenhum problema, nenhum erro, não é uma fraude ter essa diferença. Certo. Agora, doutor André, a base de cálculo do ITV é a mesma base de cálculo do IPTU? Não. O do ITIV, não necessariamente, embora sejam ambos tributos municipais, veja que coisa curiosa, o do ITIV é efetivamente o valor que foi realizado na transação de compra e venda. Então, porque a prefeitura, ela age da seguinte maneira, ela tem lá registrado nos seu banco de dados, registro imobiliário, exato, o valor daquele imóvel. Quando eu faço a venda, eu vou pagar o ITV, então ela vai cobrar sobre o que for maior, ou aquilo que está nos registros dela, ou aquilo que eu declarei na venda. Ou a bem da precisão vai dar no mesmo que você falou, mas a bem da precisão, a previsão do Código Municipal de Salvador é no sentido de que vai ser o valor da transação, não podendo este valor da transação ser inferior ao valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Dá exatamente no mesmo que você falou. O valor maior é o que a prefeitura vai querer cobrar. Em geral, o valor declarado na transação, na compra e venda, em geral, é maior do que aquele que a prefeitura tem registrado no Registro Geral Mas de o que Imóveis. eu, particularmente, imaginava que isso aí fosse uma questão de desatualização da prefeitura nos imóveis da cidade. Não, neste caso aí não. A atualização a prefeitura pode fazer, ano a ano, inclusive, ela pode fazer segundo índices oficiais que sejam aplicados ao mercado de imóveis, não tem problema nenhum. Nesse caso, a distinção se dá em função de ser considerado realmente este valor para uma venda à vista em situações normais de mercado. Daí essa distinção, essa diferença entre os dois valores. A atualização do valor, e aí eu fecho com essa observação, ela pode ser feita inclusive por decreto, a atualização do valor. Mas, doutor, olha, nós vamos aqui a um rápido intervalo, e esse tópico que o senhor falou aí, eu acho que ele é polêmico. É outro tema polêmico. Tem criado realmente no mercado muita controvérsia, nós vamos falar sobre o famoso VUP, né? Que é o valor unitário padrão, que vai desaguar nisso aí no valor, ok? Fique aí que esse assunto com certeza lhe interessa, ok? A gente volta em um minuto. Estamos apresentando Fórum Imobiliário, a TV do corretor. Quer encontrar todos os lançamentos da OAS Empreendimentos em um só lugar? Então venha para cá, para a loja da OAS Imóveis, na Avenida Dom João VI, em Brotas. Você vai encontrar os melhores apartamentos de 1, 2, 3 e 4 quartos, todos com a qualidade OAS. Escolha o seu novo endereço com quem mais entende do assunto, a OAS Imóveis. OAS Imóveis, Avenida Dom João VI, em frente ao Brota Center. Telefone 2202-9770. O cabelo é a moldura do rosto e reflete a sua personalidade. Por isso é importante escolher um cabeleireiro que saiba o que fica melhor em você. No Salão Face, você encontra produtos de qualidade, serviço personalizado e profissionais qualificados. Vá ao Salão Face e procure o Ito. Você vai adorar. Face, Tropical Center. Voltamos a apresentar Fórum Imobiliário, a TV do corretor. De volta do nosso intervalo, nosso quadro hoje aqui é o Mesa Redonda. Nós estamos falando sobre IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e temos a honra de estar recebendo aqui o doutor André Portela, que é doutor em Direito Tributário, né, professor da UNEB, professor da Católica e tem uma larga experiência que milita nessa área. Nós aqui no primeiro bloco nós falamos o que é o IPTU, qual a base de cálculo dele, como é que se cobra e tocamos no assunto que se chama VUP, que você vê escrito isso aí no seu carnezinho de IPTU e muitas vezes não sabe nem o que é. VUP é o valor unitário padrão, Isso. Tá certo? Que é o valor do metro quadrado, praticamente isso. Isso, exatamente. E esse VUP, como é a VUP? Como é que muda a VUP? Como é que se chega a valor de VUP? Porque isso... Isso. Com relação à VUP, eu destacaria dois problemas, duas polêmicas. A primeira é a que nós terminamos o primeiro bloco falando. É a questão do estabelecimento dessas VUPs, principalmente no que diz respeito ao acréscimo dos valores dessas VUPs por meio de decreto.
Então, no bloco anterior, nós falamos que é absolutamente possível ao município atualizar segundo índices oficiais por meio de decreto. Decreto. Sim. Então, nesse caso, obviamente... Decreto é uma canetada do prefeito. Uma canetada do prefeito, sem necessidade de mandar para a Câmara, sem necessidade de discussão maior. Então, simplesmente o prefeito publica o ato e ali está alterado. Nesse caso aí, por decreto, o que é que se pode fazer? Você pode, obviamente, que um bem que você tinha há 10 anos atrás não vai valer a mesma coisa, não vai ter o mesmo valor venal. Então, nada mais natural do que, por decreto, o prefeito, né, o município, determinar que vai se atualizar segundo tal ou qual índice oficial. Não tem problema nenhum fazer por decreto. Outra coisa completamente distinta é você efetivamente aumentar o valor para além desses índices de atualização. Isso aí não pode ser feito, embora seja largamente observado na Bahia toda. Se nós fizermos um levantamento, a gente vai encontrar em todo o estado os municípios alterando, efetivamente aumentando acima dos índices oficiais os valores dos imóveis, os valores das UPs. Então, nesse caso aí, não se pode fazer por meio de decreto, tem que enviar um projeto de lei para a Câmara para ser discutido, aprovado, eventualmente aprovado e mandado à sanção. A outra questão que eu destacaria com relação a esse valor diz respeito, na verdade, à chamada progressividade. Perfeito, essa é outra que nós estávamos comentando aqui no intervalo e você me falou da preocupação. O que é essa questão e qual é o problema que ocorre muito normalmente nos municípios de uma forma geral? Veja, a progressividade é a variação, como o próprio nome já está indicando, vai ser a variação da alíquota. A alíquota de um determinado imposto, nesse caso o IPTU, ela vai aumentando em função de algum fator. De 1 para 2, para 3, para 4%. Perfeitamente, em função de algum fator. Certo. A pergunta natural aí, André, ela pode ser progressiva em função de quê? Ela pode aumentar, segundo você, de acordo com um fator. Que fator é esse? Pela Constituição, só existem 4 fatores. Então, o município pode determinar o aumento dessa alíquota em função da localização do imóvel. É aquele caso do imóvel que está num bairro nobre e outro que é popular. O bairro nobre pode ter uma alíquota maior. Segundo lugar, o uso, a finalidade que se dá a esse imóvel. Então, imóvel residencial, imóvel comercial, imóvel industrial. É natural que eles tenham um tratamento distinto. Perfeito. Plenamente normal. Plenamente normal. O terceiro é mais justificado ainda, que é o caso aquilo que a gente disse que é para cumprir a função social. Os terrenos baldios, os terrenos infrautilizados, terreno de engorda, aumenta. E a quarta possibilidade é em função do valor do imóvel. Essa é a mais recente, inclusive. Até pouco tempo não podia, passou a ser possível você variar as alíquotas em função do valor do imóvel. Quer dizer, quanto mais caro, maior a alíquota. Se o imóvel é de 100 mil, vai ter uma alíquota menor. Se é de 200, vai ter maior. Se é de 300 e assim por diante. Sim, é possível... Quer dizer, é a progressão disso aí. A progressão em função do valor. Agora, por que eu estou fazendo toda essa explanação? Porque... no município de Salvador, conforme nós estávamos comentando aqui no intervalo, o município de Salvador, infelizmente, ele estabeleceu um outro fator que simplesmente não está previsto na Constituição Federal e que diz respeito ao metro quadrado. O que é que o município determina? Determina que o imóvel que tenha lá, por exemplo, até 100 metros quadrados vai ter uma alíquota de 1%. A partir de 100 metros até 200 e assim por diante. Nesse caso aí, Zé, simplesmente é inconstitucional pelo fato de não haver previsão. Você não tem previsão constitucional para que se estabeleça a progressividade da alíquota em função do tamanho do imóvel. Isso dá um erro tremendo. E o que é pior, em todos esses casos que nós falamos, a progressividade só é permitida se ela for determinada por lei. Em Salvador... Sim, além, isso está na Constituição. Isso está na Constituição. Além da Constituição, eu tenho que ter isso em lei municipal. Perfeito. A autorização para você ter essas 4 possibilidades de regime de progressividade está na Constituição. Sim. Para que se opere efetivamente isso, é como se a Constituição desse apenas a autorização. Certo. O município que quisesse utilizar dessa autorização, utiliza. Portanto, não só a Constituição, perceba que a Constituição Federal, então, ela permite apenas essas 4 hipóteses de fatores para a progressividade do IPTU. O município de Salvador não apenas cria um novo, que é este relativo ao tamanho do imóvel, como mais absurdo ainda. O município determina isso aí por decreto. Então perceba que coisa chega a ser curiosa.
A Constituição prevê as 4 outras possibilidades que nós comentamos. Para isso, para se implementar no município efetivamente uma dessas 4 ou as 4 modalidades, tem que haver uma lei municipal determinando neste sentido. Pois bem, o município do Salvador cria uma que não está prevista na Constituição e, além disso, o faz por decreto. Então perceba que nesse caso aí você tem, sem sombra de dúvidas, uma norma insubsistente, né? A todos os efeitos. Quer dizer, é inconstitucional se ele não tiver essa lei, e ele não pode fazer isso por decreto. Perfeitamente. Mesmo que fosse por meio de lei, já seria inconstitucional. Porque mas para piorar... o tamanho, isso. É porque o que a gente tem visto aqui é que a própria prefeitura ela tem estabelecido o valor de VUP baseado no jornal. Vê mais ou menos os preços, principalmente de alguns loteamentos aí, pega aquilo ali, bota e lança no IPTU o valor do VUP, aquele valor que está em oferta no jornal. E outra coisa, todo imóvel novo, quando ele já vem no Habite agora, ela está jogando lá para cima o IPTU. E o pior é que... Fazendo isso por... Isso. Aí não é nem decreto, que é para ela botar estipular o valor daquele IPTU ali, ela faz arbitra lá o valor. Arbitra um valor qualquer e o contribuinte, se quiser, que comprove o contrário. O problema é que a única forma que você tem de comprovar o contrário é pelo próprio contrato que você estabeleceu com alguém que tenha vindo a comprar o imóvel e que, em muitos casos, sequer também é aceito pelo município. Então, quer dizer, você fica com um critério completamente sem nenhum fundamento, que é, como você falou, uma pesquisa de jornal vai dar um erro tremendo. O complicador maior é que também, nesses imóveis que eu me referi aqui agora, que ela pegou e estipulou, arbitrou, certo, numa pesquisa de jornal, o valor do ITIV também passa a ser calculado em cima daquela base de cálculo. Então está uma coisa absurda. E aí, só ação mesmo. Né? Não tem subsistência nenhuma, só resta aí, nesse caso, pode haver a via administrativa, pode-se tentar a via administrativa, mas em último caso aí, somente via judicial. Pois é. Meus amigos, o nosso tempo já foi embora. Eu agradeço ao doutor André mais uma vez por esse banho de vamos dizer assim, de informações. Tá certo? Eu já o convido, eu sei que isso vai gerar uma série de perguntas, uma série de e-mails, então eu tenho certeza disso. Então, agora, doutor, que a gente vai responder esses e-mails no próximo. E eu também convidei o doutor André para que ele ministre um curso para a classe dos corretores de imóveis sobre esses impostos, os impostos envolvidos com o mercado imobiliário. Então, ele nos prometeu aqui dar esse curso. Se você tem interesse em frequentar, se tem interesse em... Manda um e-mail para a gente, que a gente... É uma plateia que não pode ser muito grande, né? Então, se você tem interesse, mande logo seu e-mail, que a gente passa a escrever. Ok? Doutor André, mais uma vez. Eu estou à disposição. Mais uma vez, é um prazer e sempre que for possível, a gente está aqui para colaborar com os esclarecimentos. Tá bom. Mande seu e-mail, se você tem dúvida. Até o próximo domingo. E por hoje é só, mas domingo que vem você vai conferir tudo o que aconteceu no 14º Fórum Imobiliário. Será um programa super especial, palestras, opiniões, os donos do riso, Sebastião Neri e muito mais. Tudo isso aqui no programa. Uma ótima semana para você e até domingo que vem. Tchau! Quero, nesse dia do corretor, parabenizar esse profissional de fundamental importância para quem quer comprar um imóvel ou que vender. Por isso eu acho que ele deve ser homenageado nessa data e eu faço aqui por reconhecer a importância desse profissional. Fórum Imobiliário, um oferecimento Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, OAS, inovação e solidez do tamanho dos seus sonhos. À tarde, o classificados que mais vende na Bahia. E José Alberto Imóveis.